A paz, meus irmãos, tudo bem? Para que você possa ser um homem segundo o coração de Deus e uma mulher segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender a ter misericórdia dos outros. Talvez você pense assim: não, irmão, isso é uma coisa muito básica, isso é uma coisa muito simples, isso é uma coisa que todos nós temos. Mas quando nós observamos o texto bíblico e quando nós observamos a nossa vida na prática, a gente vai ver que não é bem assim e a gente vai ver que precisa melhorar. Nós precisamos aprender a ter misericórdia dos outros. Vamos ao livro de Jonas, capítulo 4. Precisamos primeiro lembrar do contexto. Deus enviou Jonas a Nínive para anunciar um juízo de Deus contra aquela cidade. Jonas não quis ir, Jonas resistiu, tentou não ir. Deus trabalhou na vida dele e enviou ele para lá. Jonas então pregou e o que aconteceu? A cidade de Nínive se arrependeu. Repito, a cidade de Nínive se arrependeu, do menor ao maior. Eles realmente foram alcançados pelo Senhor Deus, e o Senhor Deus alcançou o coração deles por meio da pregação de Jonas, e eles se arrependeram. Lembrar também que os ninivitas, eles foram um instrumento de Deus, contra o povo de Deus, e eles eram muito maus, eles eram perversos, eles eram idólatras, eles tinham o costume também de praticar tortura, nos seus escravos. Isso nós sabemos por meio do contexto histórico-cultural, tá? Não consta no livro bíblico, mas a história conta isso, que eles eram muito maus e perversos. Então nós vemos que Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem. Jonas, na realidade, queria que Deus realmente pesasse a mão sobre eles, usasse de todo o rigor, de todo o juízo, de toda a condenação, de toda a dor. Jonas não queria que os ninivitas tivessem oportunidade de receber misericórdia, mas Jonas queria que eles recebessem um mal de Deus, recebessem o juízo de Deus. A gente vê que Jonas é um profeta de Deus. E se até um profeta de Deus pode andar com seu coração tão afastado do coração de Deus, será que nós não podemos? Nós também podemos. Porque Jonas era profeta, e mesmo assim o seu coração não estava tão bem alinhado com o coração de Deus. Isso é uma figura importante para mim e para você. Vamos ao texto bíblico. Jonas capítulo 3. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Jonas capítulo 4 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Outra tradução diz: ficou profundamente descontente. Eu vejo no capítulo 3 que Deus estava pronto para executar um severo juízo na cidade de Nínive, e Deus viu que eles se arrependeram, e também Deus então ele cancelou o juízo que ia trazer sobre Nínive, visto o grande arrependimento que o povo realmente se converteu, realmente se arrependeu. Então Deus cancelou o juízo. Mas ao invés de Jonas, que era um profeta de Deus, sentir prazer e alegria, pensando, nossa, como esse Deus é bondoso, é misericordioso, na realidade não. Na realidade o coração de Jonas se entristeceu, e se entristeceu profundamente. Ele ficou profundamente triste por Deus não tratar Nínive com severidade, com juízo, com dor. Ou seja, Jonas, mesmo sendo profeta de Deus, não teve essa íntima comunhão com Deus para sentir da mesma maneira que Deus sentia, para olhar da mesma maneira que Deus olhava. Jonas não teve a mesma sensibilidade que Deus. Jonas não teve o mesmo coração de Deus. E repito, isso é um símbolo importante para nós, porque Jonas era um profeta e conseguiu ficar com seu coração desalinhado. A mesma coisa vale para mim e vale para você. E nós estamos estudando como alcançar para que eu e você, para que todos nós
que a gente consiga ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. E aqui então tem um desalinhamento muito importante para a gente aprender. No capítulo 4 também tem esse verso que diz assim: E orou Jonas ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus piedoso e misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui nós vemos que Jonas conhecia bem como é a pessoa de Deus, como é o caráter de Deus, como são as características de Deus. Ele conhecia tão bem que ele conseguia narrar as características de Deus. Jonas conseguia narrar que era um Deus piedoso, é um Deus misericordioso, é um Deus longâmino, quer dizer que é tardio em irar-se, que é um Deus grande em benignidade ou bondade, é um Deus que cancela um juízo quando percebe um arrependimento. Ele conhecia Deus, mas o seu próprio coração não se comunicava assim de maneira tão saudável com o coração de Deus. Ele conhecia a Deus pela letra, pelas características, pela lei, enfim, mas o coração dele não era um coração íntimo de Deus. Pelo contrário, o coração de Jonas queria juízo, queria severidade. O coração de Jonas não teve prazer em ver Deus usando de bondade com os outros. E para completar, Deus diz ainda nessa passagem: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, o que Deus estava dizendo é que o coração dele realmente é um coração extraordinário. Ele está dizendo: olha, eu vou ter compaixão de Nínive. Ela é uma grande cidade. Existem muitas mil pessoas aqui. E essas tantas mil pessoas que existem, apesar de todas as suas maldades e perversidades, elas ainda não sabem discernir bem a sua mão direita, a sua mão esquerda. Elas ainda não conhecem o Deus vivo. Elas ainda não conhecem a lei de Deus. Elas ainda não sabem discernir. Além disso, também tem muitos animais. Olha o que é a bondade de Deus sendo manifesta a respeito de um povo extremamente perverso, que é o povo de Nínive. Então, a gente precisa aprender para que possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, é que quando nós vermos pessoas que se pareçam com a grande cidade de Nínive, pessoas perversas, mas que na realidade seria correta passarem por grande juízo e por grande severidade, se nós aprendemos a ser como Deus, a gente vai também ter misericórdia deles. A gente não vai ter prazer nenhum no juízo deles. A gente não vai ter prazer nenhum na condenação deles, nem no sofrimento deles. Esse é um dos assuntos muito importantes que está bem escondido, é um tesouro bem escondido que está no livro de Jonas, que mostra a profundidade do coração de Deus. Amém? Que todos vocês possam ser muito transformados por meio dessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Lembre-se de compartilhar esse vídeo.